Na noite em que Rafael Almeida dirigiu sob a chuva, ele repetiu para si mesmo que estava apenas fazendo o que qualquer homem decente faria. Ele tinha encontrado uma mulher encolhida atrás de um pilar de concreto num terminal de ônibus abandonado, os braços encharcados envolvendo um sanduíche que ela ainda não tinha comido, e a levou para casa. Uma noite, só isso. Deu roupas secas a ela, uma refeição quente no quarto de hóspedes no fim do corredor. Não fez perguntas. Até de manhã, esperava que ela já tivesse ido embora. Em vez disso, acordou com o som de 3 SUVs pretos parando em frente à sua casa. Homens de terno desceram, ajeitaram os paletós e caminharam até a porta da frente. E quando o mais velho deles olhou por cima do ombro de Rafael e viu a mulher parada no corredor, ainda usando as mesmas roupas rasgadas da noite anterior, o homem baixou a cabeça e disse: "Senhorita Vasconcelos, o conselho procura a senhora há 4 meses." A mulher que Rafael havia tirado da chuva era a mulher mais rica do mundo. E o que ela realmente estava fazendo naquelas ruas, e o que aquele pequeno gesto de bondade de Rafael colocou em movimento, é uma história que vale a pena contar desde o início. Se você é do tipo que acredita que um pequeno gesto de bondade pode mudar tudo, fique até o final. Esta história é para você. Rafael Almeida não era homem de decisões impulsivas. Aos 30 anos, tinha aprendido, na maior parte das vezes da forma mais difícil, que cautela não era covardia, era responsabilidade. Trabalhava num emprego fixo numa transportadora na zona leste da cidade, batia o ponto antes das 7 da maioria das manhãs e chegava em casa às 5:30 para começar o jantar antes que Luana voltasse da escola. A casa era pequena, a caminhonete era velha e a poupança nunca ficava confortável o bastante para ele parar de pensar nela. Mas nada disso o incomodava muito, porque Luana tinha 6 anos, era saudável e ainda achava que o pai era a pessoa mais engraçada do mundo. E, no que dizia respeito a Rafael, isso o tornava o homem com mais sorte do quarteirão. Ele a criava sozinho havia 2 anos. A mãe dela, Marisa, tinha morrido de uma doença que avançou mais rápido do que qualquer médico previra. E nos meses seguintes, Rafael tinha mantido os 2 de pé por puro teimosia. Ele não falava muito sobre aquele período. O que dizia, se alguém perguntasse, era que Luana o tinha salvado tanto quanto ele a havia salvado. Ela tinha um jeito de entrar numa sala que fazia as paredes parecerem mais firmes. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo começou, embora Rafael só fosse entender isso muito depois. Ele e Luana tinham ido comprar mantimentos. Nada demais, apenas a compra semanal no mercado a 2 quadras de casa. Estavam voltando para a caminhonete quando Luana diminuiu o passo perto da esquina da Rua Bela Vista com a Avenida Ipiranga, onde uma mulher estava sentada no chão em frente a uma velha loja de penhores fechada havia anos. A mulher parecia usar as mesmas roupas fazia vários dias. A jaqueta cinza estava desfiada nos punhos. A calça jeans tinha manchas nos joelhos. E os tênis, outrora brancos, tinham se desmanchado na sola esquerda. Ela tinha uma mochila pequena e gasta encostada na parede atrás dela, e segurava um cartaz de papelão que não pedia dinheiro, pedia comida. Rafael notou esse detalhe. Notou também que ela não olhava para ninguém. Mantinha os olhos baixos, o queixo recolhido, como quem já havia aceitado que a maioria das pessoas passaria sem diminuir o passo. E a maioria passava mesmo. Um casal com roupas esportivas combinando atravessou para o outro lado da rua. Um homem de terno cinza olhou para baixo e seguiu andando. Então 3 pessoas viraram a esquina. 2 homens e uma mulher, todos bem vestidos, claramente juntos. Um dos homens parou, não para ajudar. Ficou parado diante dela com as mãos nos bolsos e olhou para ela como quem olha para algo que caiu, quebrou e não serve mais para nada. "Ora", disse o homem, alto o bastante para Rafael ouvir de onde estava. "Não pensei que fosse te ver assim de novo." A mulher ao lado dele soltou uma risadinha curta. O outro homem não disse nada, mas sua expressão falava por si. A mulher no chão não olhou para nenhum deles. Só disse, baixinho, "Eu só quero comer alguma coisa." Os 3 seguiram andando sem mais uma palavra, ainda conversando entre si como se nada tivesse acontecido. Luana tinha visto tudo. Puxou a manga de Rafael e olhou para ele com uma expressão
que não deixava espaço para desculpas. Pai, disse ela, ela está com fome. Rafael olhou para a mulher, depois para a filha, depois de novo para a mulher. Disse a Luana para esperar perto da caminhonete. Entrou na padaria ao lado da loja de penhores e saiu 2 minutos depois com um sanduíche, um pãozinho, uma garrafa d'água e uma maçã. Agachou-se e estendeu a sacola com as 2 mãos, sem largar aos pés dela, sem empurrar, mas oferecendo do jeito que se entrega algo a uma pessoa. A mulher ergueu os olhos. Eram olhos afiados e claros de um jeito que pegou Rafael de surpresa. Ela parecia exausta, sim, mas não vazia. Havia algo por trás daqueles olhos que não combinava com o resto do quadro. Ela pegou a sacola e disse, obrigada. Rafael assentiu, levantou-se e voltou para a caminhonete. Não pensou muito mais no assunto. Ou pelo menos disse a si mesmo que não tinha pensado. Foi Luana quem trouxe o assunto de volta no caminho para casa. Ficou quieta por alguns quarteirões, o que era incomum, e então disse, e se fosse a mamãe sentada ali? Rafael manteve os olhos na estrada. Não respondeu na hora. Não tinha certeza de que existisse uma resposta à altura da pergunta. Então ficou calado, e Luana não insistiu. Mas a pergunta ficou dentro da cabine da caminhonete o caminho todo até em casa, ocupando mais espaço do que qualquer um dos dois admitia. Naquela noite, a tempestade chegou do litoral sem muito aviso. Às 8 horas, a chuva batia forte nas janelas, e o vento tinha ficado forte o bastante para sacudir a porta dos fundos na moldura. Rafael cuidou do banho e da lição de Luana e a colocou na cama. Depois, sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de café que esfriou enquanto ele olhava para o nada. Continuava vendo o sanduíche. Não o rosto da mulher, não as 3 pessoas que tinham rido dela, apenas o sanduíche ainda dentro da sacola, apertado contra o peito dela quando ele se afastara. Ela não tinha aberto. Ele não sabia por que aquele detalhe não o deixava em paz, mas não deixava. Pegou as chaves às 9h45. Disse a si mesmo que provavelmente estava sendo um idiota. Dirigiu de volta até a esquina da Bela Vista com a Ipiranga. Ela não estava lá. Deu 2 voltas no quarteirão, checou a entrada da loja de penhores, olhou o beco ao lado. Nada. Um homem de colete refletivo lavava a calçada em frente ao restaurante da esquina. Quando Rafael abaixou o vidro e descreveu a mulher, o homem disse que tinha visto alguém parecida seguindo em direção ao velho terminal na Rua do Cais, meia hora antes, mais ou menos. Rafael agradeceu e foi até lá. O terminal estava fechado. Havia pelo menos 4 anos. O estacionamento estava escuro. A cerca de tela tinha trechos soltos na base, e a maior parte das plataformas cobertas tinha buracos no telhado por onde a chuva entrava direto. Rafael percorreu o comprimento do prédio com a lanterna do celular acesa até encontrá-la encolhida atrás de um pilar largo de concreto, no fim da última plataforma. Joelhos dobrados, a jaqueta puxada sobre os ombros. Estava encharcada. A sacola do sanduíche estava no chão ao lado dela, ainda fechada. Rafael parou na frente dela e perguntou, "Por que você não comeu?" Ela olhou para ele. Reconheceu-o, ele percebeu. E disse simplesmente, estava guardando para amanhã. Algo se moveu no peito de Rafael com aquilo. Ele tirou o casaco e o estendeu. Ela olhou para ele por um instante antes de aceitar. Então Rafael disse, "Entra na caminhonete." Não era uma pergunta nem uma ordem. Ficou em algum lugar no meio, naquele tom que as pessoas usam quando já decidiram alguma coisa e estão apenas dando tempo para o outro se ajustar. Ela hesitou. Rafael disse seu nome. Contou que tinha uma filha em casa e que não era de costume levar estranhos para dentro de casa, mas que já era quase 10 da noite, a tempestade estava piorando, e ele não conseguiria ir embora dali sabendo que ela ficaria ali até de manhã. Ela disse que se chamava Beatriz. Não deu o sobrenome. Ele não perguntou. No caminho de volta, Rafael estabeleceu 2 condições. Manteve a voz firme e os olhos na estrada. "Uma noite", disse ele, "e se sua filha se sentisse desconfortável em qualquer momento, Beatriz teria que ir embora, sem discussão." Beatriz disse que entendia, e o jeito como disse isso, sem nenhuma defensiva, sem tentar negociar,
Fez Rafael sentir que ela já tinha concordado com termos bem mais duros do que aquele, antes. Luana ainda estava acordada quando chegaram, sentada no sofá de pijama com um livro que claramente não estava lendo. Quando a porta se abriu e ela viu Beatriz atrás do pai, molhada e carregando uma mochila que parecia mais velha do que ela, Luana sorriu, o sorriso de uma criança completamente sem surpresa. Eu sabia que você ia voltar, disse ela ao pai. Rafael balançou a cabeça, mas não discutiu. Ele mostrou o banheiro a Beatriz primeiro, deixou uma toalha e um conjunto de roupas limpas, um moletom velho e uma calça de moletom, do lado de fora da porta, e disse que havia comida na cozinha, quando ela quisesse. Enquanto ela se arrumava, ele preparou um prato simples, arroz e frango do dia anterior, um pouco de pão, porque era tarde e era o que tinha. Quando Beatriz saiu e sentou-se à mesa da cozinha, comeu devagar e com cuidado, como alguém que aprendeu a não dar a próxima refeição como certa. Luana tinha ido atrás deles até a cozinha e sentou-se em frente a Beatriz com o queixo apoiado nas mãos, observando com aquela curiosidade franca que só as crianças têm licença de ter. Perguntou se ela tinha gostado da comida. Beatriz disse que era a melhor coisa que comia havia muito tempo. Luana assentiu como se aquela fosse uma informação importante e disse: Papai faz um arroz muito bom. Rafael disse que era hora de dormir. Luana desejou boa noite a Beatriz, do mesmo jeito que desejava a pessoas que conhecia havia anos. Rafael levou Beatriz até o quarto de hóspedes no fim do corredor. Era um cômodo pequeno, uma cama, um criado mudo, um abajur, mas estava limpo e seco, e o aquecedor funcionava. Deixou um cobertor extra aos pés da cama e disse que estaria bem ali no corredor se ela precisasse de alguma coisa. Já estava quase na porta quando Beatriz falou. Por que você voltou? Perguntou ela. Rafael se virou. Porque estava chovendo, disse. Beatriz olhou para ele de um jeito que deixava claro que não aceitaria aquilo como resposta completa. Não, disse ela. Quero dizer, por que você se importou? Rafael pensou na pergunta de Luana no caminho de volta, sobre o sanduíche que não tinha sido aberto, sobre as 3 pessoas que tinham rido e seguido andando. Não disse nada disso, só disse, porque você precisava de ajuda. Era a resposta mais simples que conseguia dar, e disse cada palavra por inteiro. Beatriz virou o rosto de leve para o lado. A mandíbula travou do jeito que acontece quando alguém está segurando algo por dentro. Rafael saiu do quarto e puxou a porta quase até o fim atrás de si. Estava na metade do corredor quando ouviu um som vindo de dentro do quarto. Não exatamente choro, mas perto disso. Continuou andando. Algumas coisas uma pessoa precisa fazer sozinha. O que ele não viu, porque a porta não tinha ficado aberta o bastante, foi que Beatriz não se deitou na cama. Sentou-se no chão ao lado dela, as costas apoiadas na armação, o moletom emprestado enrolado no corpo. Luana tinha passado pela porta minutos antes, a caminho de pegar um copo d'água, e tinha visto Beatriz sentada ali no chão. Não fez nenhum drama. Só parou na soleira e perguntou: Por que você não está na cama? Beatriz respondeu, bem baixinho: Não estou mais acostumada com isso. Luana assentiu. Foi buscar seu copo d'água, e no caminho de volta deixou seu próprio cobertorzinho, aquele que às vezes levava do quarto para o sofá, do lado de fora da porta do quarto de hóspedes, sem bater. Ela não dormia numa cama de verdade havia 4 meses. O chão, pelo menos, parecia honesto. Rafael já estava acordado quando ouviu os motores. Estava deitado desde pouco antes das 6, olhando para o teto do jeito que fazia, quando alguma coisa não resolvida o seguia para fora do sono. A tempestade tinha passado durante a noite, e a manhã lá fora estava cinzenta e parada. Vinha pensando em Beatriz, não com desconfiança, mas com aquele tipo baixo e quieto de dúvida que se instala numa pessoa quando ela fez algo fora do seu padrão de costume. Não se arrependia de ter voltado. Só não sabia o que viria a seguir. Então ouviu o primeiro motor, depois um segundo, depois o som específico de portas de carro abrindo e fechando em sequência rápida, do jeito que acontece quando várias pessoas chegam no mesmo instante com um propósito compartilhado. Rafael se sentou e foi até a janela. 3 SUVs pretos estavam estacionados junto ao meio-fio, em frente à casa.
Um sedã escuro atrás deles. Homens de terno já estavam na calçada, alguns falando baixinho em fones de ouvido, outros parados com aquela imobilidade particular de gente treinada para esperar sem se mexer. Rafael contou pelo menos 8 antes de parar de contar. Seu primeiro pensamento não foi curiosidade. Foi Luana. Desceu as escadas em menos de 20 segundos. Beatriz já estava de pé na sala. Ainda usava o moletom e a calça de moletom que ele tinha emprestado na noite anterior, o cabelo solto nos ombros. Estava de frente para a janela da frente, imóvel. Não havia pânico na postura dela, nenhuma urgência, apenas uma espécie de peso, como alguém que correu por muito tempo e sente nos ossos que a estrada finalmente terminou. Ela disse, sem se virar, eles me encontraram. A voz saiu plana e baixa. Rafael perguntou, quem? Antes que Beatriz respondesse, bateram na porta da frente. Rafael foi até a porta e abriu, posicionando-se no vão. O homem parado na varanda era mais velho, uns 45 anos, cabelos grisalhos, vestindo um terno cinza chumbo que não tinha vindo de nenhuma araras comum. Tinha o porte de quem estava acostumado a entrar em salas e vê-las se reorganizarem ao seu redor. Chamava-se Norberto Paiva e trabalhava na Vasconcelos Global havia 14 anos. Olhou por cima do ombro de Rafael e no momento em que seus olhos pousaram em Beatriz, algo mudou em seu rosto. A compostura profissional não se quebrou, mas amoleceu do jeito que a expressão de uma pessoa amolece quando procurou algo por muito tempo e finalmente encontrou. Baixou a cabeça, num gesto lento e deliberado, e disse, Senhorita Vasconcelos, o conselho está à sua procura há 4 meses. Há um assunto que exige sua atenção imediata. Rafael olhou para Norberto. Depois olhou para Beatriz. Depois olhou para os homens de terno no gramado e os carros no meio-fio. Disse, conselho. Norberto estendeu a mão para trás, e um homem mais jovem deu um passo à frente e ofereceu um celular. A tela já estava acesa, já carregada. Beatriz pegou o aparelho e segurou de forma que Rafael pudesse ver. As manchetes se empilhavam, uma abaixo da outra, cada uma de um veículo diferente, cada uma com uma variação das mesmas palavras. Beatriz Vasconcelos encontrada viva. Vasconcelos Global retoma o comando. A mulher mais rica do mundo é encontrada após 4 meses desaparecida. Havia fotografias, profissionais, de outra vida, de uma mulher com roupas de grife num púlpito, numa gala, saindo de um carro em frente a uma torre de vidro. Rafael olhou para as fotos. Depois olhou para Beatriz. Depois olhou para a mancha de água sanitária perto do tornozelo esquerdo da calça de moletom que ela usava, porque aquela calça tinha 4 anos e ele nunca tinha se dado ao trabalho de trocá-la. Não disse nada por um longo momento. Beatriz pousou o celular na mesinha lateral. Não ofereceu explicação. Ficou ali parada e deixou que ele olhasse para ela, sem tentar preencher o espaço com palavras que ainda não estavam prontas. Rafael finalmente falou, e a voz saiu mais firme do que ele esperava. Você pode dormir em qualquer hotel do mundo, disse ele. Então por que você estava naquele terminal? Não era a pergunta mais óbvia. Não era sobre dinheiro, nem poder, nem o que tudo aquilo significava. Era a que de fato estava dentro dele desde a noite anterior. Beatriz olhou para ele por um instante, depois disse, porque num hotel, as pessoas sabem quem eu sou. Disse aquilo simplesmente, sem drama, e foi exatamente essa simplicidade que fez a frase pesar. Sentou-se na beirada do sofá. Rafael continuou de pé. Norberto Paiva ficou logo atrás da porta, perto o bastante para ouvir, longe o bastante para dar espaço a eles. Beatriz juntou as mãos no colo, olhou para baixo, e então começou a falar. O pai dela tinha construído a Vasconcelos Global do zero, uma empresa de tecnologia que, ao longo de 3 décadas, tinha se tornado uma das maiores corporações privadas do mundo. Quando ele morreu, Beatriz herdou as ações de controle e, com elas, um título que nunca tinha pedido, a mulher mais rica do mundo. Por um tempo, achou que conseguiria carregar aquilo. Achou que as pessoas ao redor estavam ali por causa dela, não pelo que ela representava. Levou anos para entender que o que viam era um nome, um lugar à mesa, uma assinatura num contrato. No momento em que começou a entender isso, passou a observar diferente.
Observou como o afeto das pessoas mudava rápido quando ela recusava aprovar um negócio. Observou quantos dos chamados amigos desapareceram no ano em que decidiu não renovar certas parcerias. Observou até a observação virar cansaço. E então, virou algo pior. Uma solidão tão específica e tão total que nenhuma quantia de dinheiro conseguia tocar. 4 meses atrás, ela tinha saído. Sem aviso, sem plano, sem rede de segurança. Deixou o celular, os cartões, a segurança pessoal, tudo que a ligava ao nome Beatriz Vasconcelos. E entrou numa cidade onde ninguém reconhecia seu rosto. Quanto mais tempo passava sem o nome, mais claramente começava a enxergar algo que nunca tinha conseguido ver antes. Como o mundo tratava diferente uma pessoa só pelo que ela vestia. Como uma jaqueta suja te tornava invisível. Como pessoas que antes se dobravam ao meio para conseguir 5 minutos do tempo dela, agora desviavam na calçada sem sequer olhar. Ela queria saber se alguém a olharia, de verdade, quando não tivesse nada a oferecer. Rafael escutou tudo isso sem interromper. Quando Beatriz terminou, ficou quieto por um momento. Depois disse: "Então ontem à noite foi o quê? Um teste?" A voz tinha um fio afiado que não estava lá antes. Beatriz ergueu os olhos para ele. Conseguiu ouvir o que estava por baixo da pergunta, e não descartou. "Não", disse ela. "Não foi. Eu não escolhi você, Rafael. Eu não sabia que você ia voltar. Centenas de pessoas passaram por mim naquela esquina. Você foi o único que parou." Rafael cruzou os braços e olhou pela janela da frente para os homens de terno no gramado. Não ficou totalmente satisfeito com a resposta, mas continuou ouvindo. Beatriz disse: "Quer saber do que eu mais me lembro? Não foi da comida." Rafael olhou de volta para ela. "Você se agachou", disse ela, e estendeu a sacola como quem entrega algo a uma pessoa normal. "Você não me fez sentir um problema a ser resolvido. Só olhou nos meus olhos." Parou ali. Não precisava dizer mais nada, porque Rafael já sabia o que ela queria dizer. Lembrava de ter feito aquilo, e lembrava que não tinha parecido uma decisão consciente. O fato de ter sido algo memorável para ela dizia tudo o que ela ainda não tinha colocado em palavras. O som de passinhos na escada interrompeu os dois. Luana apareceu no pé da escada de pijama, o cabelo ainda achatado do sono, os olhos percorrendo devagar a sala. A porta da frente aberta. Norberto Paiva parado logo atrás dela. Os carros lá fora. O pai com os braços cruzados. Beatriz no sofá. Luana absorveu tudo aquilo com a atenção tranquila de uma criança que já aprendeu a ler um ambiente. Então olhou direto para Beatriz e perguntou: "Você ainda é a Beatriz, né?" A expressão de Beatriz mudou de um jeito difícil de nomear. "Sim", disse ela. Luana assentiu como se aquilo encerrasse o assunto por completo. "Então o que mudou?", disse, e foi para a cozinha se servir de um suco de laranja. A sala ficou quieta depois disso. Rafael descruzou os braços. Olhou para Beatriz. Olhou de verdade, do jeito que tinha olhado na esquina da Bela Vista com a Ipiranga. Só que agora o quadro tinha mudado em todos os sentidos possíveis, menos naquele que realmente importava na noite anterior. Ela ainda era a mulher que não tinha comido o sanduíche porque estava guardando para o dia seguinte. Ainda era a mulher que tinha se sentado no chão porque não se sentia merecedora da cama. Fosse lá o que Beatriz Vasconcelos significasse para o resto do mundo, ali, sentada no sofá dele, parecia alguém que vinha carregando algo muito pesado havia muito tempo e ainda não tinha descoberto como largar. Norberto Paiva deu um passo à frente e falou com o tom cuidadoso de um homem que entendia o momento, mas também entendia a urgência. "Senhorita Vasconcelos, sinto insistir, mas há algo que a senhora precisa saber." Beatriz olhou para ele. Norberto contou que nos 4 meses desde o desaparecimento dela, a liderança executiva interina da Vasconcelos Global, sob o comando de um homem chamado Ricardo Matos, nomeado CEO interino pelo Conselho, vinha silenciosamente arquitetando uma reestruturação da empresa. O plano, se prosseguisse, diluiria as ações fundadoras de Beatriz abaixo do limite necessário para o controle acionário. Estava desenhado para parecer uma medida de estabilização. Na prática, era uma transferência de poder. Junto viria a eliminação de mais de 5.600 empregos nas operações da empresa.
cargos que o plano de reestruturação de Matos tinha identificado como redundantes, palavra que Norberto pronunciou com uma repugnância, medida que deixava claro o que pensava daquilo. A votação do conselho estava marcada para as 10 daquela manhã. Já eram 7h43. Se Beatriz não estivesse presente para votar como acionista controladora, a resolução passaria automaticamente. Rafael observou Beatriz absorver aquilo. Viu a mandíbula travar e depois relaxar. Viu-a olhar para a mochila velha no chão, depois de volta para Norberto, depois para o nada, por um instante que se esticou o bastante para significar algo. Rafael perguntou: "Você quer voltar?" Disse isso sem puxar para nenhum lado. Beatriz olhou para a porta da cozinha, onde Luana tinha reaparecido com o suco de laranja, encostada no batente, o copo seguro com as duas mãos. Depois olhou ao redor da sala, a salinha pequena, os móveis desencontrados, as fotos de família na parede, a simplicidade de tudo aquilo, e disse: "Não sei." Era a coisa mais honesta que tinha dito naquela manhã toda, e Rafael percebeu que ela sabia disso. Ela se levantou devagar. Norberto se endireitou. Um dos homens de terno lá fora se moveu em direção ao SUV da frente, mas Beatriz não foi logo para a porta. Ficou parada no meio da sala e olhou para Rafael com algo ainda não resolvido no rosto. "Se eu atravessar aquela porta," disse ela, "tudo recomeça. As câmeras, os advogados, o conselho, as pessoas que dizem estar do meu lado." Rafael pensou no que ela tinha contado sobre a solidão que o dinheiro não tocava, sobre os anos observando pessoas amarem mais o nome do que a pessoa. Pensou numa menininha na escada que tinha reduzido toda a situação à sua forma mais simples e mais precisa. Disse: "Ontem à noite eu ajudei a Beatriz. Não o seu patrimônio, não a sua empresa, não o seu nome. Se você sair por essa porta hoje de manhã, garanta que quem está decidindo é a Beatriz." Disse isso baixinho, disse uma única vez, e quis dizer aquilo do jeito que queria dizer a maioria das coisas, por completo, sem nenhum tipo de encenação. Beatriz olhou para ele por um longo momento. Depois pegou a mochila e a entregou à assistente de Norberto. Aceitou o blazer que a assistente lhe ofereceu, escuro, ajustado, o tipo de peça que pertencia a outro mundo, e o vestiu por cima do moletom. Não tirou o moletom. Caminhou até a porta da frente e, antes de atravessá-la, virou-se e olhou para Luana, que ainda estava na porta da cozinha com o suco de laranja. Luana ergueu o copo de leve, do jeito que se ergue uma xícara num pequeno brinde particular. Beatriz quase sorriu. Depois saiu, as portas se fecharam, os motores ligaram. Em menos de 2 minutos, a rua em frente à casa de Rafael estava vazia e silenciosa de novo, como se nada daquilo tivesse acontecido. Rafael ficou parado na janela e viu o último carro virar a esquina. Luana veio ficar ao lado dele, e por um tempo ficaram ali, quietos, sem falar nada. Depois Luana perguntou: "Ela vai ficar bem?" Rafael pôs a mão sobre a cabeça dela. Não tinha certeza. Sabia que Beatriz estava voltando para algo de que tinha fugido por 4 meses. E sabia que o blazer por cima do moletom não era só uma escolha de roupa. Era uma declaração feita em silêncio, sem explicação, sobre quem estava decidindo entrar por aquela porta. Se isso seria suficiente, ele sinceramente não sabia. "Acho que sim", disse a Luana. "Acho que ela sabe o que está fazendo." Luana pareceu aceitar aquilo. Terminou o suco de laranja. Rafael ficou mais um pouco na janela e depois foi fazer o café da manhã, porque já eram quase 8 horas, e a manhã continuava exigindo o que as manhãs sempre exigem. A notícia estourou antes das 9. Rafael estava à mesa da cozinha com a segunda xícara de café quando o celular começou a acender. Não com mensagens de conhecidos, mas com alertas de notícias de aplicativos que ele mal usava, do tipo que chegam mesmo assim quando algo grande demais acontece. Beatriz Vasconcelos retorna. Vasconcelos Global encerra 4 meses de desaparecimento. Ele virou o celular de cara para baixo e terminou o café. Luana estava na sala assistindo o desenho, alheia a tudo, e Rafael decidiu que essa era a resposta certa. Não acompanhou a cobertura de perto. Pegou pedaços dela ao longo do dia. Uma manchete na televisão da Copa no trabalho.
Um colega comentando algo sobre uma bilionária que tinha desaparecido e reaparecido em algum lugar na zona sul da cidade. Um trecho no rádio no caminho para casa, que ele desligou depois de 30 segundos. Nada daquilo descrevia o que realmente tinha acontecido. Nada chegava nem perto. A história que os noticiários contavam era sobre poder, dinheiro e um retorno dramático. E aquilo não estava exatamente errado, mas não era a parte que importava. O que Rafael não viu, porque não estava lá, foi o que aconteceu às 9h58 daquela manhã, na sala de reuniões do 43º andar da sede da Vasconcelos Global. Beatriz tinha entrado sem trocar de roupa. Ainda usava o moletom por baixo do blazer, e Norberto Paiva tinha se sentado numa cadeira junto à parede atrás dela, presente, firme, do jeito que sempre estivera em salas como aquela. Os membros do conselho, sentados ao redor da longa mesa de vidro, olharam para Beatriz do jeito que se olha para algo que não se encaixa no quadro que se construiu, com um desconforto treinado demais para transparecer abertamente, mas não o bastante para esconder por completo. Ricardo Matos estava na cabeceira da mesa. Era um homem de ombros largos, 40 e poucos anos, com a confiança particular de quem passou meses se convencendo de que já tinha vencido. Quando Beatriz entrou, ele olhou para ela do mesmo jeito que o homem da esquina da Bela Vista tinha olhado, na frente da loja de penhores, não com ódio, mas com um desdém que já pressupunha o resultado antes de acontecer. Beatriz sentou-se, não tirou o blazer e não explicou o moletom. Colocou uma pasta sobre a mesa, documentos que a equipe de Norberto tinha reunido durante a noite, incluindo atas de reuniões do conselho, comunicados internos e uma cópia do Estatuto Social da Vasconcelos Global com 3 cláusulas específicas marcadas em amarelo. Deixou a sala se acomodar. Então disse: "Eu desapareci. Nunca renunciei." A voz saiu firme e sem pressa. A voz de quem já tinha decidido, antes de entrar pela porta, exatamente quanta energia aquilo custaria. Matos disse que, sob a estrutura de governança da empresa, uma ausência prolongada sem contato ou delegação de autoridade criava uma vacância de fato na tomada de decisões executivas, e que o conselho tinha agido dentro de seus direitos ao administrar o rumo da empresa na ausência dela. Disse aquilo com a fluência de um homem que tinha ensaiado muitas vezes. Beatriz o deixou terminar. Depois abriu a pasta e deslizou uma única página para o centro da mesa. "Leia a cláusula de novo", disse. "A autoridade de emergência do Conselho cobre a continuidade operacional. Não autoriza a diluição das ações fundadoras. Não autoriza reestruturação de ativos. E não autoriza ninguém a assinar nada em meu nome." Disse a última frase sem erguer a voz, o que fez pesar mais do que gritar teria feito. A sala ficou em silêncio. Uma conselheira chamada Sônia Andrade, que estava na empresa desde os tempos do pai de Beatriz, olhou para o documento que Beatriz tinha colocado na mesa e depois olhou para Matos com uma expressão que sugeria estar esperando por aquela manhã havia mais tempo do que gostaria de admitir. Sônia disse: "Gostaria de pedir uma revisão da resolução proposta antes de qualquer votação." 2 outros membros apoiaram imediatamente. A compostura de Matos se manteve, mas por pouco. A votação, quando veio, não foi apertada. O plano de reestruturação foi derrubado. Foi autorizada uma investigação sobre as decisões tomadas durante a ausência de Beatriz, e Ricardo Matos, junto com 2 de seus aliados mais próximos no conselho, foi afastado administrativamente até a conclusão da investigação. Enquanto Matos recolhia suas coisas e caminhava até a porta, Beatriz o observou sem expressão. Ao lado dele iam 2 homens que ela reconheceu. Tinham ficado ao lado direito dele durante toda a reunião, e eram também, ela confirmou para si mesma, 2 dos 3 que tinham parado diante dela na esquina da Bela Vista com a Ipiranga, e rido enquanto ela pedia algo para comer. A terceira, a mulher que tinha rido junto com eles naquele dia, não estava na sala, mas Beatriz sabia o nome dela e sabia que a equipe de Norberto chegaria até ela antes do fim da semana. O círculo se fechou sem alarde, sem uma confrontação que qualquer pessoa de fora da sala jamais soubesse que aconteceu, apenas uma pasta de documentos e um quórum de votos, que no fim das contas era a única língua que aquela sala de fato respeitava.
Ao anoitecer, a cobertura tinha mudado para algo mais alto e mais festivo. Beatriz Vasconcelos retoma o controle. Mulher mais rica do mundo derrota golpe no conselho. As fotos usadas pelos veículos eram de anos atrás, da versão polida e composta dela, a dos ternos ajustados e sapatos apropriados. Ninguém publicou uma foto da mulher de moletom emprestado entrando numa torre de vidro com 4 meses de vida nas ruas ainda visíveis nela. As ligações e e-mails que chegaram ao escritório dela naquela tarde eram sobre tranquilizar acionistas, estratégia de imprensa, e se ela pretendia fazer um pronunciamento público. Ninguém, em nada daquilo, perguntou se ela estava bem. Ela já sabia que não perguntariam. Sabia disso antes mesmo de ter saído. Rafael não soube de nada disso diretamente. Chegou em casa, fez o jantar, ajudou Luana com um trabalho da escola sobre padrões climáticos e a colocou para dormir. Sentou-se no sofá, depois que ela adormeceu, e olhou para a porta do quarto de hóspedes no fim do corredor, entreaberta do jeito que tinha deixado de manhã. Não tinha certeza do que sentia exatamente. Não era arrependimento. Não tinha feito nada que quisesse desfazer. Não era orgulho, porque isso implicaria achar que merecia crédito por algo que nunca tinha sido sobre crédito. Era algo mais quieto do que os dois. Tinha entregado uma sacola de comida a uma mulher que precisava, depois tinha voltado atrás por ela debaixo de chuva, depois tinha dado a ela um chão para dormir e dito a verdade quando ela precisava ouvir. Era isso, na íntegra. No sábado seguinte de manhã, Rafael estava no jardim da frente, arrancando ervas daninhas da faixa de terra ao lado da varanda, quando um sedã escuro parou junto ao meio-fio. Nenhum comboio dessa vez, nenhum homem de terno com fone de ouvido, apenas um carro, e Beatriz descendo dele num vestido azul marinho e sapatilhas, o cabelo solto, sem ninguém atrás dela. Luana saiu correndo pela porta da frente, antes mesmo de Rafael se endireitar. Atravessou o quintal correndo, e Beatriz a pegou no colo e a abraçou com a naturalidade de quem não esperava o quanto precisava exatamente daquilo. Rafael as observou da varanda, ainda com as luvas de jardinagem, sem dizer nada por um momento. Quando Beatriz subiu os degraus, carregava um envelope simples. Estendeu-o para Rafael. Ele olhou para o envelope sem pegá-lo. Se isso é um cheque, disse ele, eu não quero. Beatriz disse, eu sei. Estendeu de novo, e algo no jeito como segurava o envelope, sem pedir desculpas, sem pressionar, fez com que ele o aceitasse. Dentro havia um único documento, várias páginas, formal e cuidadosamente redigido. Era a papelada de constituição de um fundo, o Fundo Educacional Luana Almeida. Rafael leu devagar, de pé na varanda, as luvas de jardinagem debaixo do braço. O dinheiro do fundo não podia ser transferido para ele. Não podia ser usado para um carro ou uma hipoteca ou qualquer coisa fora de uma lista específica de finalidades. Mensalidades, material escolar, programas educacionais, taxas universitárias, qualquer coisa que Luana precisasse até onde sua educação a levasse. Rafael leu 2 vezes. Depois olhou para Beatriz. Ela disse, você devolveu a dignidade de uma estranha quando nem sabia que ela tinha alguma coisa a oferecer. Deixe eu dar à sua filha uma porta para atravessar. Rafael ficou quieto por um momento. Depois dobrou o documento com cuidado e o guardou de volta no envelope. Tudo bem, disse ele. Não era um tudo bem relutante. Era daquele tipo que surge quando uma pessoa escuta algo tempo suficiente para entender por completo e percebe que não consegue discordar com honestidade. Luana tinha ido para o quintal enquanto os adultos conversavam. Voltou pela lateral da casa, alguns minutos depois, segurando algo pequeno e delicado com as 2 mãos. Caminhou até Beatriz e estendeu. Era um dente de leão, já espigado, branco e leve. Do tipo que uma criança escolhe porque é perfeito, de um jeito que não tem nada a ver com valor. Isso é para você, disse Luana. Beatriz o pegou com as 2 mãos e o segurou como se pudesse quebrar. Olhou para ele por um longo tempo sem falar. Rafael observou e entendeu, do jeito particular como o entendimento às vezes chega, não de uma vez, mas como um cômodo se tornando visível devagar, enquanto os olhos se ajustam ao escuro. O que Beatriz de fato tinha andado procurando durante aqueles 4 meses. Não um teste,
não a prova de algo mensurável. Apenas a experiência simples e específica de ser vista por alguém que não tinha motivo nenhum para vê-la, e mesmo assim viu. Ela tinha encontrado isso numa esquina de rua, numa tarde de quinta-feira, e tudo o que veio depois tinha sido o mundo alcançando aquele instante único. Rafael olhou para as duas na varanda, a filha dele e a mulher mais rica do mundo, uma estendendo um dente de leão, a outra recebendo como um presente que tinha esperado anos para ganhar, e pensou que o dinheiro podia fazer muitas coisas. Podia fazer o mundo inteiro dizer o seu nome. Podia abrir portas que a maioria das pessoas nunca chegava sequer perto de ver, mas não conseguia fazer o que aquela tarde de quinta-feira tinha feito por Beatriz Vasconcelos. Não conseguia fazer uma pessoa se sentir digna de que alguém parasse por ela. E às vezes, quando tudo o mais era deixado de lado, isso era a única coisa que realmente importava. Se esta história ficou com você, significaria muito se você se inscrevesse no meu canal e continuasse por aqui. Toda semana tem uma história nova, e algumas vão te surpreender ainda mais do que esta. Nos vemos no próximo vídeo.